Saudações, cidadãos do bem-estar e desta República das Bananas 2.0. Bem-vindos a mais um episódio de Que diabos está acontecendo no país, do Está Tudo Bem e do Preciso de Provas. Fiquem à vontade, porque hoje a soberania está em promoção e a diplomacia mexicana parece um episódio de A Rosa de Guadalupe, escrito por Quentin Tarantino. Vamos nessa! Estamos diante do circo da soberania, consulados na mira e o segundo andar do desastre. Ou talvez devêssemos chamá-los, em vez de consulados, de comitês de campanha? Parece que o tio Sam já os identificou muito bem. Vamos começar pelo mais recente, o mais soberano. Acontece que lá no norte, onde realmente levam a sério essa coisa de investigar e não fazem palhaçada como aqui, o Departamento de Estado, com Marco Rubio à frente, decidiu que nossos 53 consulados não são exatamente escritórios para emitir passaportes e certidões de nascimento. Não, senhor. Segundo Washington, nossas sedes diplomáticas se transformaram em filiais do partido oficial, operando como centros de ativismo político para influenciar o resultado das eleições deles. Que surpresa! Quem poderia imaginar que o governo, que vive em campanha permanente, tentaria exportar seu modelo de mobilização cidadã para o outro lado do Rio Bravo? A resposta da nossa ilustre Presichaches na coletiva de hoje de manhã foi uma joia da retórica nacionalista. É absolutamente falso. E claro, como ela diz isso com esse tom de voz tão emocionante, devemos acreditar nela. Ela diz que é um ataque à autodeterminação. Para este governo, autodeterminação é: deixe a gente fazer nossa bagunça em paz e não reparem como gastamos o dinheiro dos impostos. Enquanto isso, a ameaça de fechamento dos consulados paira sobre nossas cabeças como uma guilhotina enferrujada. Imaginem o caos. Milhões de conterrâneos sem serviços porque alguém deste lado achou que era uma boa ideia brincar de estrategista eleitoral. Território gringo. Mas não se preocupem, se fecharem os consulados, com certeza a dona vai mandar abraços virtuais pelo Zoom para proteger os migrantes. E assunto resolvido. A medida faria parte de uma estratégia mais ampla do governo de Donald Trump para alinhar a política externa dos Estados Unidos com as prioridades de sua administração. O anúncio dessa revisão acontece em meio às tensões entre México e Estados Unidos, depois que o procurador-geral dos Estados Unidos, Todd Blanche, alertou sobre possíveis acusações a funcionários mexicanos de alto escalão. De acordo com a CBS, o México possui a rede consular mais ampla de qualquer outro país nos Estados Unidos, com 53 escritórios distribuídos em diferentes cidades para oferecer serviços de documentação, assessoria e assistência jurídica a milhões de mexicanos que residem naquele país. A maioria desses escritórios está concentrada em estados fronteiriços e cidades com grande população mexicano-americana, como Califórnia, Texas e Arizona. Segundo dados do Pew Research Center, em 2025 residiam nos Estados Unidos cerca de 40 milhões de pessoas de origem mexicana, o que torna-se a comunidade mexicana uma das mais numerosas dentro do país vizinho. Vamos ver o que Claudia Sheinbaum disse sobre isso. Saiu essa matéria ontem na CBS, que hoje aparece em vários meios de comunicação mexicanos. Essa ideia de que os consulados mexicanos estão fazendo política nos Estados Unidos é completamente falsa. O que os consulados fazem, que é o seu papel, assim como o consulado dos Estados Unidos no México ou de outros países, é sempre proteger seus cidadãos, ao mesmo tempo em que abrem todas as possibilidades. Por exemplo, aqui. Tirar vistos para ir aos Estados Unidos ou tratar de outros assuntos. Bem, a Embaixada e o Consulado dos Estados Unidos no México, entre outras funções, é proteger seus cidadãos. Então, os consulados nos Estados Unidos cuidam da relação entre os dois países, que é muito importante, realizam todas as tarefas diplomáticas e ajudam os cidadãos mexicanos. Como eles ajudam? Primeiro, com os trâmites necessários para eles. Muitas das pessoas que moram lá precisam fazer trâmites aqui. Por exemplo, a certidão de nascimento, se quiserem que seus filhos tenham dupla nacionalidade, se vão voltar para o México, como podem trazer suas coisas? Existem muitos trâmites que as mexicanas e os mexicanos que moram lá realizam no consulado, e quando há uma questão de uma batida policial ou algum
situação que algum mexicano enfrenta, eles têm a obrigação de oferecer proteção, de fornecer um advogado, de dar apoio. Então esse é o trabalho que os consulados realizam, mas nós não concordamos. Além disso, não é assim que os consulados realizam qualquer tipo de política nos Estados Unidos contra o governo dos Estados Unidos ou contra qualquer situação. Ou fazendo política nos Estados Unidos? É falso. Nós temos na nossa Constituição a autodeterminação dos povos. E assim como defendemos a autodeterminação de um povo no mundo, os Estados Unidos também têm sua autodeterminação. Nós não temos por que influenciar a política dos Estados Unidos a partir do México. O que fazemos? Defendemos os mexicanos que vivem lá, porque é nossa responsabilidade. E damos nossa opinião diante de situações que envolvem os dois países ou alguma situação mundial. Mas não estão fazendo política nos Estados Unidos, muito menos. Bem, tudo isso que você acabou de dizer é o que menos fazem os consulados. Abundam reclamações de conterrâneos nos Estados Unidos porque justamente o serviço de assessoria e assistência é péssimo. Então não me enche, Cláudia. O que os consulados realmente fazem, e não só nos Estados Unidos, é convocar aquele monte de puxa-sacos, bajuladores e afins para te bajularem quando você vai visitar, só para fazer o mundo acreditar que você tem 1000% de aprovação. E esse não é o trabalho deles. Ao segundo ato desta comédia trágica. A tensão bilateral não é só por causa dos consulados. É que em Washington já se cansaram de que a dona, além de não fazer nada do que o governo dos Estados Unidos pede, ainda tira sarro deles. Aí estão as consequências. Continua tirando sarro, Xaxis. Continua pagando de engraçadinha. Já viu o que aconteceu com o último que disse? Vem atrás de mim, canalha. Estou te esperando aqui? Você está bancando o balentão demais, hein? Mas tudo bem, melhor pra gente. Enfim. Conta-se que as investigações contra altos escalões, que obviamente incluem o atual governador licenciado de Sinaloa, Rocha Moya, por supostos vínculos com a indústria do pozinho branco e dos abraços, estão pegando fogo e ficando ainda mais intensas. É fascinante ver como o governo mexicano rasga as vestes falando de soberania, enquanto o vizinho do norte expõe os podres que aqui, convenientemente, ficaram debaixo do tapete. Vínculos com o narcotráfico no coração do governo estadual? Impossível! Já não existe mais corrupção. Já foi varrida de cima para baixo, não é? Com certeza, o ex-governador de Sinaloa só estava nessas reuniões para distribuir programas sociais e verificar se as caminhonetes blindadas tinham o selo de inspeção ambiental. O engraçado, se é que você gosta de humor negro, é que isso explode justamente quando estamos às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Que cenário bonito! Imaginem os turistas chegando a estádios vigiados pelo crime organizado. Enquanto isso, o FBI e a DEA têm arquivos melhores do que a própria Procuradoria-Geral da República, que, por sinal, ainda está procurando o botão de ligar em seus escritórios. Tudo isso nos leva ao clímax, a renegociação do TMEC. Estamos jogando pôquer com cartas marcadas e o vizinho já percebeu. Enquanto a Pincheimaum insiste que somos parceiros iguais, o Departamento de Estado nos vê como aquele vizinho incômodo que sempre chega bêbado na ceia de Natal e tenta roubar os talheres de prata. Como negociar um tratado comercial de alto nível, tendo cônsules suspeitos de espionagem eleitoral e governadores sob investigação internacional? A resposta é simples: você não negocia, você sobrevive. Mas aqui vão nos dizer que estamos ganhando, que o peso está forte, porque a esperança é a última que morre, mesmo que a economia esteja se sustentando por um fio. Em resumo, querido público culto e conhecedor, hoje o México acorda com mais um golpe do governo de Trump, mas com a mesma cara de pau de sempre. Acho que todos podemos concordar que, longe de suavizar a tensão, o governo dos Estados Unidos está buscando mais pretextos para dar golpes cada vez mais fortes com o objetivo de encurralar a senhora que atende no Palácio Nacional. Continue rindo e zombando, Clau. Está indo bem. Temos um governo que prefere brigar com Donald Trump e Marco Rubio do que revisar o que diabos seus consulados estão fazendo. Mas não se preocupem, porque se tudo der errado, sempre podemos culpar o passado, Hernán Cortés, os espanhóis, os conservadores,
Ou dizer que a Copa do Mundo será um sucesso, porque não haverá mais aulas para que as crianças possam assistir aos jogos em casa e para que os pais não estraguem o cenário. Isso é eficiência, temos que ser bons anfitriões. Então já sabem, continuem aproveitando o segundo andar, porque parece que o elevador ficou preso e estamos prestes a conhecer o porão. Não se esqueçam que estamos em guerra, México contra Morena. Depende de nós que o barco não afunde. Se cuidem, porque o governo não vai fazer isso. O que vocês acham? Leio vocês nos comentários. Nos vemos segunda-feira. Parabéns a todas as mães. Aproveitem o dia. Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações na seção de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, dar like e apertar o sino para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado!